Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você tenha alegria no seu coração, tenha a convicção de que você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor Jesus Cristo garantiu a palavra fiel dele, dizendo para nós que ele não nos deixaria sós, mas que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é muito bom, porque nos faz pensar que estamos bem em qualquer situação. Estamos bem. Este é um fato que a palavra de Deus promete para nós. Contra fatos não existe argumentos. O fato é que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Isso tudo porque Deus não muda. E porque Ele não muda, as promessas dele são verdadeiras. E se Ele já falou que nós não estamos sozinhos, que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, isso nos faz nos sentirmos seguros em qualquer situação. Em qualquer levante do inimigo, em qualquer dificuldade que surgir no seu dia a dia, em qualquer luta que você estiver enfrentando, seja ela na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, você que é casado, casada, ou nas suas finanças, ou também na convivência com os demais membros da família, ou também na vida espiritual, ou ministerial, ou na saúde. Em todos esses problemas, uma perseguição do inimigo, uma calúnia do diabo, usando pessoas para poder tentar nos tirar do foco e nos levar a blasfemar contra Deus, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você esta palavra poderosa, a palavra de Deus, porque é nela que nós acreditamos ter a vida eterna. E são elas que testificam do nosso bendito Salvador, do nosso Senhor Jesus. No nosso último vídeo, nós falamos com você a respeito da igreja da Filadélfia. Mostramos para você as dificuldades da igreja. E está escrito em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja da Filadélfia. Eu falei para você no nosso último vídeo que a igreja somos nós. Um povo que foi agregado à família de Deus por intermédio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que derramou o seu sangue, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito gostoso saber que Ele nos tirou do reino das trevas, do reino da perdição, e nos transferiu para o reino da sua luz.
e nos fez participante de todas as suas promessas. Nos fez participante das mesmas promessas que Deus fizera aos filhos de Israel, os naturais, os nascidos da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós, como igreja, que nos chegamos a Ele pela fé e pela aceitação do seu sacrifício na cruz, nós também ganhamos os mesmos direitos, ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus, ganhamos o poder de participar da herança do Senhor Jesus Cristo, de ser herdeiros de Deus e ser participante da herança dele também, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, ou seja, participante de tudo que Cristo tem, de tudo que é dele. Nós ganhamos esse direito como igreja. Mas apesar de todos esses benefícios, isso não nos isentam de enfrentar as pelejas que as pessoas que muitas vezes nem são crentes, elas enfrentam. E aí Satanás muitas vezes, pautado por um evangelho fraudado, que se pregam, dizendo que se a pessoa é crente, então ela não tem que enfrentar dificuldades. Isto é uma fraude contra a palavra de Deus. Uma fraude porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou: no mundo vocês terão aflições. Antes da sua morte, ele chama seus discípulos, conversa com ele em João capítulo 16, no verso 33, ele acalma os discípulos. Ele coloca os discípulos numa posição de futuro glorioso, dizendo para eles: eu estou dizendo a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele faz o quê? Ele coloca os discípulos numa posição de vencedores. Por causa dele, Jesus, que venceu o mundo. Ele ainda não havia sido morto, mas no plano de Deus, que é completo, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por consequente, ressuscitado dentre os mortos também. Então ele transmitiu confiança para os seus discípulos e remeteu-os para o futuro, mesmo tendo as perseguições, porque muitas vezes as pessoas criticam você, critica a sua fé, porque você está enfrentando as mesmas dificuldades que às vezes um descrente está enfrentando. É só você parar um pouquinho e lembrar do que Jesus falou em Mateus capítulo 7, dos dois fundamentos da construção da casa. A casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. Você pode analisar lá, você vai ver no capítulo 7 de Mateus, que as duas casas, tanto a casa do descrente como a casa do crente, a casa do Filho de Deus e a casa daquele que é apenas uma criatura, que ainda não aceitou mudar de vida e receber o poder de ser feito Filho de Deus, ou seja, aquele que é apenas filho dos homens, que ainda não nasceu de novo, então não é filho de Deus, porque também existe uma fraude contra a palavra de Deus, dizendo que todos são filhos de Deus, e não são. Porque a palavra de Deus diz para nós bem claro no Evangelho de João, no capítulo 1, que filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1. A partir do verso de número 10, nós lemos na verdade, João escrevendo sobre esta verdade espiritual, essa realidade que existe e que é uma bênção para quem crê em Jesus Cristo. Mas para quem não crê e que para eles o que Jesus Cristo fez não representa nada, então eles continuam sendo o quê? Criaturas condenadas ao fogo eterno, mas que pode deixar de ser criaturas e passar a ser filhos de Deus a partir do momento que receber Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Então Jesus fala nos dois fundamentos da casa na areia, da casa na rocha, que as duas enfrentaram os mesmos problemas. O cair da chuva forte, o transbordar dos rios, o soprar dos ventos que deram com força contra aquelas duas casas.
O resultado final é que faz a diferença. A casa que estava edificada sobre areia, esta caiu, sendo grande a sua ruína. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu. E ele estava falando das pessoas que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E é no nosso caso. E aqui na igreja da Filadélfia, nós podemos ver Jesus se dirigindo àquela igreja, falando quem ele era, falando o que ele possuía. E também no verso 8 ele disse: conheço as tuas obras. Não que a igreja da Filadélfia estava sendo abençoada por causa das suas obras, ela estava sendo abençoada por causa da sua fé e da sua perseverança. Porque as obras, elas acompanham aqueles que têm fé e aqueles que têm perseverança. Porque Deus nos fez, como Paulo escreveu em Efésios, ele nos fez, nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus para boas obras. Então, quando nós fazemos as boas obras, nós não temos que querer ser abençoados por causa delas, porque nós já fomos criados por Deus para fazer as boas obras. No caso aqui, Jesus estava conversando com a igreja, mandando João escrever para a igreja, dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Já falei para você que esta pouca força aqui não era força espiritual, não era força espiritual. Mas era o que? Não era força espiritual. A pouca força não era força espiritual. Era o que? Era força, a pequena força, porque a igreja era pequena em números de membros. Então, consequentemente, o recurso financeiro era limitado. As dificuldades ficam maiores quando não se tem dinheiro para poder investir e fazer o que precisa ser feito. Nós sabemos disto. Isto é uma realidade em toda e qualquer situação. Na igreja também. Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa de dinheiro para se manter, para investir no trabalho, na obra de evangelização, na mídia e tudo mais. E no caso aqui, quando Jesus fala: sei que tem pouca força, mas não era força espiritual, porque a igreja ela era forte, ela perseverava. E os mesmos problemas, alguns dos problemas que a igreja de Filadélfia enfrentava, era também os problemas que a igreja de Esmirna enfrentava. E qual era os problemas? No verso de número 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Já te disse aqui que no nosso vídeo anterior, que ele não estava dizendo que aquelas pessoas iriam para adorar os crentes da igreja da Filadélfia, nem o pastor e nem a liderança da igreja. Mas eles seriam o quê? Eles seriam humilhados, eles prostrariam diante de Deus e reconheceriam que de fato aquela igreja, apesar dela ser pequena em força material, em recurso material, mas ela era forte e ela era amada de Deus. Pelo fato dela ser uma igreja, digamos, sem recursos materiais ou pobre financeiramente, isto não significava que ela não fosse importante no reino de Deus, porque Satanás também argumenta desta maneira, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, quando a maior parte dos crentes procuram apenas acreditar na teologia da prosperidade e deixa de acreditar no sacrifício, na vida de sacrifício, de ter que carregar a cruz. Eles buscam um evangelho barato, um evangelho sem cruz, um evangelho falso, um evangelho falsificado, e infelizmente eles acham assim, que porque são crentes, então não tem que ter problemas. Então aqui Jesus mostra para nós que as coisas não é assim. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, materialmente falando, como homem, ele era pobre. Tanto é que ele disse: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a sua cabeça, porque ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos.
ricos em todos os aspectos da nossa vida, porque riqueza não são os bens materiais que você acumula no seu nome ou no seu poder. Riqueza é uma vida abençoada. Riqueza não é você ter um montão de muitas coisas. Riqueza é você não ter falta de nada, é você ter o respaldo de Deus, a boa mão de Deus, fazendo com que o pouco seja suficiente para suprir as suas necessidades. Riqueza não é você ter muito dinheiro no banco. Riqueza é você ter a presença de Deus suprindo as suas necessidades e te ajudando, te dando sabedoria para você lidar com a escassez, como Paulo fala na sua carta aos Filipenses, que aprendeu, Deus ensinou a ele era rico, ele não tinha bens materiais, mas ele era rico porque ele aprendeu com Deus a estar contente em toda e qualquer situação, sabendo ter a fartura e glorificar a Deus, e ter a escassez e continuar glorificando a Deus. Então, aqui a igreja da Filadélfia, ela estava sendo atacada por esses falsos judeus das sinagogas de Satanás, o mesmo problema que a igreja de Esmirna também, que era uma igreja pobre, o mesmo problema que ela enfrentava. Satanás, vendo as dificuldades, as limitações, aí levanta aqueles falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se declaravam judeus e não eram. Jesus está dizendo para esta igreja perseverante que ele faria com que esses falsos judeus viessem prostrar-se diante dela e reconhecesse o quanto que Jesus havia amado, o quanto que Jesus amava a igreja de Filadélfia. Então isso era o que? Na verdade, Jesus estava dando para eles o que? Uma força maior ainda do que a que eles já possuíam. O reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo dava a eles o que? Dava a eles mais segurança, mais convicção de que, apesar da sua limitação como pessoas, como seres humanos, do seu pouco recurso, mas eles estavam correspondendo na fé. Eles chamaram a atenção do Senhor com a sua atitude de fé. Apesar de ter pouca força, mas não negaram o nome do Senhor. Apesar de ter pouca força, mas permaneceu perseverante. Olha aí, veja isso aqui: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o que essa igreja estava recebendo da boca do Senhor? Estava recebendo da boca do Senhor um reconhecimento de que eles não precisavam se preocupar com o que os falsos judeus da sinagoga de Satanás, os falsos crentes, estavam falando. Eles tinham que dar ouvidos ao que o Senhor Jesus Cristo estava falando. E o que o Senhor Jesus Cristo falava para eles era a verdade que eles precisavam ouvir. Veja você, no verso de número 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, dando a eles esperança, dizendo a eles que eles teriam aflições, que eles teriam dificuldade, como eu e você temos, mas que nós seríamos guardados pelo Senhor sempre. Nós seremos protegidos pelo Senhor, ainda que muitas vezes Ele permita que as provas venham a ponto de nos levar-nos à morte física. Mas a morte física para nós não é também um prejuízo, é um ganho, é um lucro, como Paulo falou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então está na bênção de todo jeito. Estando vivo aqui no mundo, está vivendo para Cristo. Morreu, passou da morte para a vida, para passar a eternidade com Cristo. Ou seja, em todas as coisas nós estamos bem. A igreja precisava entender isto, e ela ouviu isto, e eu tenho certeza que o ânimo daqueles irmãos foi reforçado pela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para eles. Pouca força, não se esqueça, não era pouca força espiritual, era pequena força pelo fato da igreja ser pequena em número de pessoas. Porque os moradores da cidade de Filadélfia na sua maioria eram adoradores de Dionísio, o deus do vinho.
E isto levava as pessoas ao quê? A viver uma vida mundana e não quererem ter compromisso com Cristo e não querer converter dos seus maus caminhos e permanecer naquela vida mundana. Então, provavelmente, as conversões na igreja de Filadélfia era a resposta da perseverança, do trabalho, da dedicação deles ao Senhor. Sinagoga de Satanás, judeus incrédulos, opositores dos cristãos, da igreja, naqueles dias, para poder tentar fazê-los desanimar, desistir do serviço prestado ao Senhor e, acima de tudo, desistir da fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes Satanás usa os seus recursos, que são as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, ou acusação, ou levante de outras pessoas, para poder tentar nos esfriarmos na fé, no nosso fervor, na perseverança, no nosso trabalho no Senhor, para ver se assim a gente passa para o lado do diabo e passa a ser inimigo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Uma promessa que o Senhor Jesus Cristo fez aqui para ele, uma promessa que os encorajavam no presente, os encorajavam e os remetiam para o futuro, quando a situação poderia ainda ser pior, e seria pior. A tribulação para provar os moradores do mundo inteiro pode ter acontecido e aconteceu nos dias deles também, na perseguição que houve nos anos 70 após Cristo. E também é um marco também para nós do período da grande tribulação que vai acontecer também nos tempos atuais. Mas que nós não precisamos ficar preocupados e nem ansiosos e nem sofrendo, porque virá uma grande tribulação, virá mesmo. E será um período de acerto de contas entre Deus e aqueles e os que rejeitaram Jesus Cristo, no caso, o povo judeu, e os que rejeitam Jesus Cristo, sendo de todas as demais nações. Mas como igreja do Senhor Jesus, ele faz a promessa: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, para provar, para colocar em prova os que habitam no mundo. Uma provação que jamais, como nunca houve, nunca houve. Veja isto, olha aí para você ver no verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, tá? Os que habitam sobre a terra. Aí ele faz a promessa dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor, olha a recompensa: falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu novo nome, o nome da cidade, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Era coisas gloriosas que estava esperando por eles. Então nós que estamos aí vivendo os dias em que nós estamos presenciando os sinais da volta de Jesus, que nos remete também para o tempo da grande tribulação, mas nós temos a convicção de que o Senhor nos guardará aqui. A tribulação que Jesus falou que aconteceria é uma tribulação como nunca houve, jamais haverá. A tribulação que ele relata para nós no sermão profético de Mateus capítulo 24. Então nós temos que tomar cuidado e perseverar, porque ele fala: guarda o que você tem, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é uma recompensa para mim e para você, uma recompensa que esta igreja, a igreja da Filadélfia, haviam conquistado e precisariam perseverar e guardá-la, para que ela não fosse perdida
para que ela não fosse perdida. Ou seja, se eles já eram zelosos com as coisas de Deus, eles precisavam ser mais zelosos, mais intensos ainda na obra do Senhor, para que eles não perdessem a coroa que eles já haviam conquistado. E também o que esperava por eles ser abençoados lá no reino de Deus, lá já no céu, coluna do santuário do meu Deus. São promessas para mim e para você. E você não se deixe levar pelas dificuldades momentâneas, porque isso não representa nada. O melhor para nós ainda está por vir. Pense sobre isto. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, foi o Senhor que nos chamou para sermos seus filhos, para sermos do Senhor. Foi o Senhor que nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, fazendo de nós um povo teu, um povo exclusivamente teu, um povo, meu Deus, que glorifica o teu nome, um povo que adora o Senhor pelo que tu és, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que não muda, o Deus fiel, o Deus que nos guarda, que nos protege debaixo das tuas asas e que nos livra de todo mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida desta pessoa, que ela não venha esmorecer, que ela não venha se sentir abandonado porque a situação complicou, porque está faltando dinheiro, porque está tendo dificuldade na família, ou porque é um levante do inimigo. Mas que esta pessoa erga os olhos para os céus e declare, como declarou o salmista: o meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja esta convicção neste coração, que o Senhor abençoe esta casa, esta família, que o Senhor proteja esta vida, meu Deus, guarde-os, Pai, debaixo das tuas asas, e livra-os, ó Deus, de todo o engano do maligno, fortalecendo a fé neste coração e aumentando mais ainda a perseverança e a confiança de que o Senhor está no controle. Nós te pedimos isto, Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor proverá. O que está faltando na nossa vida, o Senhor proverá. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor. Se as nossas mensagens que você tem assistido aqui no nosso canal têm sido abençoadora na sua vida, por favor, compartilhe com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também. E assim, nós estaremos sendo um canal de bênção nas mãos do Senhor. Um grande abraço. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço você e até o nosso próximo encontro. Fé em Deus. Deus está no comando. Você pode ter perdido o comando de alguma situação da sua vida, mas o Senhor Jesus não perdeu. Foi entregue a Ele todo o comando. Foi entregue nas mãos dele. Então você fica em paz, confia no Senhor, como a igreja da Filadélfia fez. Faça também e vai acabar tudo bem em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.